Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo hoje para falar de um tema muito atual, relevante para os nossos dias e um tema que todo mundo quer saber, todo mundo tem uma opinião a dar, alguns pensam uma coisa, outros pensam outra e normal assim é a liberdade de pensamento, né? Política e religião se misturam ou não? Qual que é o problema dessa mistura, né? Política e religião deve ser debatido. A gente tem aquela famosa frase: futebol, política e religião nunca se discute. Pois bem, ontem 7/9, nós comemoramos 200 anos de independência do Brasil. 200 anos em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e tornou-se um país independente. E hoje as políticas, a política, ela está muito envolvida com essa questão religiosa, tanto de um lado quanto do outro. Nós vemos que enquanto o presidente Bolsonaro tem ido aos cultos evangélicos e tem ali se manifestado, nós vemos também o ex-presidente Lula que vai nos centros, né, da Umbanda e tudo mais, e ali também ele tem se pronunciado. Então, tanto um quanto o outro estão fazendo uso da religião para fins políticos, enfim, é difícil falar qual é a intenção de cada um, só Deus sabe a intenção. A gente tem um julgamento, claro, porque a gente tem uma certa malícia também, a gente viu muita coisa. Mas é sobre esse assunto que eu quero falar. Política e religião se discutem ou não? Bom, antes que eu comece a abordar esse assunto, eu quero dizer que eu respeito a opinião de cada um. Não estou aqui para confrontar, para afrontar a sua opinião, se você pensa ao contrário. Não é a minha intenção. A minha intenção é expor um pensamento meu, teológico, e reflexivo sobre esse assunto, o que eu penso, e se isso fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer também, não tem problema. Eu não sou o dono da verdade e não tenho pretensão de ser. Eu só estou aqui para trazer uma contribuição no que diz respeito a uma maturidade espiritual, porque eu acho que esse assunto é um assunto sobre maturidade espiritual e é o meu foco aqui no canal. Então, é isso. Respeito a sua opinião, respeito o seu posicionamento. Só quero trazer uma outra face que talvez você não tenha visto, não tenha percebido. E quero muito que você reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Então vamos lá. Política e religião se misturam ou não? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que política e religião está mais misturado que nunca. Então, quando a gente faz essa pergunta, política e religião, se elas se misturam ou não, na verdade essa pergunta está errada. Normalmente, a política e a religião estão juntas. Eu não sei se você já assistiu aquele filme do Leandro Hassum, O Político Honesto, onde ele vai lá com a mãe de santo, pai de santo, não lembro, e ali para que ele parasse, né, de mentir e tudo mais, justamente por questões da política. E de fato isso acontece, principalmente no nosso país. Existem muitas pessoas que antes de assumirem um cargo político vão nas religiões afrodescendentes fazerem ali os seus pactos, as suas alianças. Isso é muito natural. Não que eu concorde com isso, tá? Mas é isso que eu estou dizendo. Política e religião está mais misturado do que você imagina. Então a pergunta não é se política e religião se misturam ou não. A pergunta é se política e evangélicos se misturam ou não. Porque o maior preconceito em relação à política tem vindo por parte dos evangélicos, acreditando que política e religião não se misturam e que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que cada um no seu quadrado. E a minha opinião, eu acho que não é bem por aí, e eu acho que a gente precisa sim refletir sobre a política, até mesmo porque o cristão, o evangélico, ele também é um cidadão, também paga impostos e também tem direito de voto.
Não é porque ele é religioso que ele não pode entrar nessas áreas políticas, sociais e debater e discutir. Para mim é um equívoco muito grande. Mas eu quero explanar aqui um pouco de como eu enxergo a Bíblia, como eu enxergo Deus em relação a isso. E daí a gente vai conversando e batendo um papo. A primeira coisa que eu quero ler aqui com vocês é Romanos 13:3. Romanos 13:3 é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, né? Todo mundo sabe que Roma era uma cidade muito desenvolvida no aspecto cultural, político, social e religioso. Então, quando Paulo começa a abordar esse assunto para os romanos, ele está falando de fato sobre autoridades políticas. Quando o texto diz assim, Romanos 13:3, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Romanos 13:4 diz assim, pois é serva de Deus para o seu bem. Quem que é serva de Deus? Os governantes, a política. É isso que o texto está dizendo. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Um pouco antes, nós lemos que toda a autoridade é constituída por Deus. Ali, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está falando sobretudo específico às autoridades políticas, a perseguição que o povo cristão estava sofrendo, e eles precisavam entender que ainda assim eles precisavam respeitar as autoridades. Obviamente que respeitar até o momento em que a autoridade política não fere a autoridade divina. É nesse sentido, é nesse contexto, aí nós chegamos aqui em Romanos 13:3. Então, eu acredito sim que deve ser conversado, que deve ser pensado sobre política no ambiente religioso. Eu, particularmente, sou contra em dar púlpito para político, até mesmo porque o culto é para Deus e não para um político se autopromover, mas eu acredito sim que deve ser pregado questões como política dentro da igreja, porque eu acredito que política também é espiritual. Também é espiritual. Você vê que Deus usou, e várias vezes Deus usou de reis na Bíblia, reis, líderes políticos, ou ora para abençoar o povo, ora para trazer juízo sobre o povo. A gente tem lá em Isaías 45:5, onde o próprio Deus chama Ciro, Isaías 45:1, onde o próprio Deus chama o rei Ciro de ungido. Então, como que Deus chama o rei Ciro de ungido, sendo que naquela época essa expressão de ungido era usado mais assim para profeta e tudo mais? Porque aquele cargo que Ciro estava ocupando era também um cargo espiritual. Era um cargo também espiritual. E o povo de Deus, através desse governo, ora se beneficiava, ora era chegado o juízo a eles. Como eu li para vocês em Romanos, Deus usa da política, desses cargos de governantes e autoridades como servo. Esses cargos, a política é serva de Deus, ora para abençoar o povo, ora para corrigir, para punir o povo. É isso. O problema é que nós não estamos conversando sobre isso, nós não estamos debatendo, e eu estou com certo receio, porque é o seguinte: eu não estou falando para a política assumir o lugar do evangelho no púlpito. Não é isso. Não confunda e não interprete mal. Eu estou falando que essa discussão é necessária, porque se a gente for pegar o que nós estamos vivendo hoje, nós temos um candidato que adere ao aborto e o outro que é contra. Mas vamos pegar esse que adere ao aborto, que é contra os princípios bíblicos. O nosso voto
é espiritual. Porque um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus do porquê você votou em alguém que adere ao aborto. Um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus sobre as vidas que morreram por causa do seu voto. É espiritual. Obviamente que o assunto é muito mais amplo, não é apenas essa questão de aborto, é muito mais, tem muitas outras coisas para se debater, para conversar, mas eu estou abrindo aqui apenas para um diálogo e para uma reflexão. A gente precisa parar para refletir sobre isso. A gente precisa parar. Assim como nós vamos prestar conta do nosso voto, que nós votamos no vereador por um mieiro de lajota, nós também vamos prestar conta do nosso voto quando nós votamos por alguém que é a favor do aborto. Sendo que, biblicamente, a Bíblia condena esse tipo de prática. São esses assuntos assim que a gente precisa parar para pensar. Então, para mim, sim, política, religião e futebol se discutem. A gente precisa parar e discutem no sentido da discussão, do diálogo, da conversa, não no sentido da briga, no sentido da reflexão, de alguém apresentar um ponto, o outro pensar, apresentar um contraponto, o outro refletir, para que juntos a gente possa chegar naquilo que é melhor para nós, para a sociedade e para o país. Então, sim, política se discute. E enquanto nós, evangélicos, não estamos discutindo políticas, o satanismo está preparando os seus deputados federais, seus deputados estaduais, e eles estão entrando e ocupando cargos e nós estamos sendo governados por esse tipo de pessoa. E não se trata de que, porque Deus permitiu isso. Não, você estava com o voto na mão e você escolheu votar nesse pessoal. Então, foi uma legalidade que você deu. Então, nós estamos voltando a fazer o que a gente fez com a televisão lá atrás. Televisão é do diabo. Nós estamos voltando a fazer com o que a gente fez com a bateria lá atrás. A bateria é do diabo, a guitarra é do diabo. E nós estamos falando, não, política não se discute. Enquanto isso, o diabo vai tomando posse, vai se apropriando e vai colocando os seus servos lá. E os seus servos, eles dominam as massas. Essa é a verdade, esse é o fato. E depois nós vamos reclamar com Deus da situação. Nós precisamos orar, sim, pelo nosso país, nós precisamos orar. Essa eleição, principalmente essa eleição, ela tem atingido um aspecto espiritual muito grande. Eu tenho visto muitos cristãos que, prefiro não me envolver com isso, ficar isento, e como se a política não fosse espiritual, mas a política é tão espiritual quanto a religião. Uma canetada que um presidente, um governador dá, pode fechar um templo de uma igreja no qual você cultua o seu Deus. E você vai parar para pensar e refletir e discutir essa situação depois que você não tiver acesso ao culto? Depois que você não poder cultuar mais? Depois que a sua propriedade for invadida? Depois que o Estado chegar na sua casa e dizer para você que você não pode mais colocar um nome masculino no seu filho ou feminino, que a criança vai ter que decidir quando ela crescer se ela vai querer ter nome de homem ou de mulher? Enquanto a igreja se cala, o inimigo grita. Enquanto a igreja se cala, o inimigo grita. Então, vamos refletir sobre isso. O anticristo e o falso profeta, quando eles vierem, se é que eles já não chegaram, e aqui é um assunto para um outro vídeo, eles vão unir esses dois poderes e dominar o mundo, religião e política. Não tenha dúvidas disso. O anticristo, o falso profeta, essa galera do mal aí, vai unificar isso aí e eles vão dominar o mundo. E o pior é que vai ter o consenso de muitos cristãos, de muitos evangélicos. Hoje ainda nós temos o poder do voto. Amanhã só Deus sabe. Então reflita sobre essas questões. Por que política e religião não se discutiria? Se você paga imposto, se você tem direito ao voto, se você é um cidadão.
só porque você virou evangélico, você foi isento de discutir essas coisas? Eu acho que a gente está retrógrado sobre esse assunto. A gente precisa avançar. A gente, igreja evangélica. Algumas igrejas já estão avançando, alguns contextos religiosos já estão refletindo. Volto a dizer, não estou falando de trazer candidato político para púlpito de igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu sou contra isso. Estou falando de refletir. Assim como uma igreja reflete e discute questões sociais dentro do contexto em que ela está inserido, para ver aonde nós vamos enviar essas cestas básicas, isso é uma discussão social. Ela também tem que discutir essa questão política, porque também é espiritual. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Volto a dizer, não estou aqui para confrontar, respeito a sua opinião e é só uma contribuição sobre esse assunto, política e religião. O assunto é muito amplo e eu queria aqui deixar esses 16 minutinhos, 17 minutinhos aí para a gente refletir sobre essas coisas. Se você quer receber conteúdos como esse, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo aqui você não vai perder nada. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acredite que precisa ouvir, refletir também. Obviamente que nós não estamos querendo afrontar ninguém, mas estamos querendo discutir o assunto. Essa é a minha proposta. Vamos discutir esse assunto? Política e religião se discutem ou não? Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.